Falando em clima, o que está acontecendo com a paisagem de Teresina, rapaz? Você abre a janela e vê lá tudo branco, né? Aquele aspecto acinzentado, Lopes, às vezes amarelado. E o ar irrespirável, irrespirável. né? Olha aí, temos imagens feitas pelos nossos cinegrafistas da TV Cidade Verde mostrando como é que está o céu da nossa capital. Joel, se é 6h30 da manhã, já está assim. Já está assim, aí você fica com aquela sensação de tempo nublado. Não tem nada nublado. Não tem nada nublado, é fumaça. Fumaça provocada pelas queimadas desse período. Queimam lixo, né? Exatamente. Tempo menos úmido, mais seco. As pessoas insistem ainda com algumas práticas que envolvem queimada de lixo, queimada de mato para fazer roça. Olha aí o que acontece. Fumaça pelos 4 cantos de Teresina, a cidade coberta pela fumaça, que muda a paisagem e preocupa principalmente o Corpo de Bombeiros, que só ontem recebeu 50 chamados para atender casos de incêndio como esses aí que vocês viram nas imagens. E a preocupação ambiental vai além disso, além desse aumento da temperatura, o aumento do clima no globo, a baixa umidade na nossa capital, o excesso de poluição também nos nossos rios. O Rio Poti também está mudando de aspecto por causa da poluição. Quem explica para nós é a repórter Carol Santana, que já está aqui, olha, ao vivo, e fala com a gente sobre este assunto. Carol, ando preocupado com os nossos rios e o Poti também, nosso protagonista. Normalmente tem água a pé, não está tendo por enquanto, mas verde. Está verde o Rio Poti. Carol Santana, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Infelizmente, nessa época a gente já está acostumado a ver o rio nessa tonalidade esverdeada. Nós estamos, na verdade, aqui na margem do Rio Poti. Vou pedir para o JR mostrar. Estamos sob a ponte estaiada. Ainda não tem água a pé, como você falou, mas a tonalidade já demonstra que a poluição está num nível bastante elevado. Afinal de contas, Teresina, né, nossa capital, tem menos de 20% de esgotamento sanitário. Então, todo esse esgoto sendo jogado nas nossas águas e como não está chovendo, a concentração fica maior, né? Menos água e o esgoto é o mesmo. Por isso, então, os aguapés aparecem que são um sinal, uma sinalização de que algo está bem errado com os nossos rios. Nós vamos conversar sobre isso com o ambientalista Ribamar Rocha, que está aqui conosco. O que pode ser feito para que isso seja revertido? Porque todo ano é esse mesmo problema, né? O rio fica verde, daqui a pouco tem os aguapés, se retira manualmente essas plantas, mas não resolve o problema. Boa tarde. Boa tarde a todos. É a natureza dando os seus sinais, né, falando para a gente, mandando suas mensagens. Quando os aguapés estão cobrindo essas águas, eles estão indicando que ela já está num nível de poluição muito grande. Agora são as algas, a gente vê claramente essa coloração verde dos rios, né? Mostrando uma concentração muito alta de micro-organismos. E tudo em decorrência do impacto ambiental que a gente já tem aqui muito conhecido, que é o lançamento de esgoto sem tratamento em nossos rios. A gente suja nossos rios e depois a gente fica impossibilitado de utilizar essa água, né? Porque quando a gente for utilizar, vai gastar muito dinheiro para fazer a purificação dessas águas. Agora, outro problema também dessa época são as queimadas. E quem passa aqui pelas avenidas vê que muitas delas acontecem justamente nas margens dos rios. A gente já mostrou, inclusive, queimadas ali na Floresta Fóssil, atingindo esse importante patrimônio natural e também humano da nossa cidade. Por que isso ainda acontece, né? Realmente a ação humana o principal causador desse problema? No momento, com a seca, a vegetação fica bem propícia a incêndios, a queimadas. E a gente tem observado que isso pode até acontecer de forma natural, mas aqui na região urbana, normalmente é provocado por pessoas. Inclusive na zona rural também tem uma tradição antiga de se fazer limpeza utilizando fogo. Só que você usa fogo para fazer limpeza, você está sujando o ar. Isso provoca também o assoreamento do rio, as margens vão sendo aí corroídas e aí o rio se torna também mais raso. É como a gente vê também aquelas as coroas que se formam no rio. Exatamente, está intimamente relacionado.
porque quando você retira a vegetação da margem do rio, essas margens ficam desprotegidas, ficam sujeitas a uma insolação intensa e quando é no período de chuva, facilmente elas são carreadas para o leito do rio, fazendo com que o nível do fundo do rio fique bem raso, não sendo possível o acúmulo de bastante água para a vivência, para a reprodução dos peixes, e esse acúmulo vai se mostrar na forma principal de bancos de areia, né, que a gente comumente chama de coroa. Tá certo, muito obrigada, Ribamar Rocha, que é ambientalista, nos esclareceu um pouco mais. Fica então o recado, Joelson, a gente não pode culpar então apenas a natureza, o tempo seco, na verdade é responsabilidade de todos nós manter essa natureza viva. Volto com você. Obrigado, viu, Carol Santana, que está aí. O rio não está com aspecto tão agradável. Em compensação, esse vento, Carol Santana, tá uma maravilha, hein? Dá para aproveitar aí para se refrescar. Não dá para se refrescar banhando no rio, não tem condição, mas pelo menos com esse vento dá para aproveitar e fugir um pouco do calor. Obrigado, viu, Carol, pelas informações. Joelson, e o telespectador aqui lembrando para a gente que essa questão das queimadas, além de prejudicar o meio ambiente, causa um transtorno muito grande na vida de quem tem problema respiratório.